A graça e paz. Hoje eu me deparei com um vídeo que contava a história de uma missionária chamada Marjorie. A Marjorie, você vai encontrar esse vídeo no YouTube com o nome A Vida de Marjorie Browne. E, e eu fiquei muito tocado com a história que é contada nesse vídeo. Ela Ela trabalhava nos Estados Unidos, lá num determinado estado dos Estados Unidos, e ela estava indo muito bem, era secretária de um setor jurídico, de um departamento lá de uma empresa, e de repente ela se enamora de um rapaz e os dois começam love daqueles, né? E começaram a fazer planos, e de repente ela foi não estava se sentindo bem, foi fazer um exame, o exame acusou que ela estava com uma doença mortal. Ela, para não deixar o rapaz sofrendo, terminou com ele e foi fazer de novo em outro lugar novos exames. E aí chegou à conclusão que aquele exame tinha sido falso, não era verdade. E aí a dor dela foi muito grande, porque ela tinha tomado decisões baseadas naquele diagnóstico. E ela pega e decide, Deus toca o coração dela, porque era uma pessoa de uma família muito ligada, de uma vida muito piedosa, né, muito ligada com Deus. E ela decide, ela sente o chamado de Deus e vai para um seminário e se prepara para ser uma missionária. E ela escolhe logo o Brasil, imagina, né? O Brasil, e vem para o Brasil, passou 11 ou 13 anos, mais ou menos isso, em São Paulo, e fez um grande trabalho lá em Nova Holanda. Por conta disso, eu quero até conhecer essa cidade. Qualquer dia desses eu vou passar um final de semana lá para conhecer, visitar a Igreja Batista lá e tentar descobrir sobre ela e a marca que ela deixou, deve ter deixado lá nessa cidade e tal. Mas então, depois de todo esse tempo, ela conhece alguém que fala da necessidade de trabalhos missionários lá na Bahia. E ela vai para um lugar chamado Brejo Dois Irmãos. E ali ela dedica a vida dela inteira ali. A vida praticamente toda ali, porque aos mais ou menos 80 anos, ou 80 e poucos anos, ela estava, um determinado dia, ela estava. E ela vivia numa vida bem assim, primitiva lá, comparando com a vida que ela saiu dela. Em outras palavras, ela realmente saiu da zona de conforto e foi para um lugar onde ela pudesse fazer diferença e fez diferença. E um determinado dia ela estava lá, já com seus longos anos ali, ela estava orando, e é bom a gente lembrar que ela dizia que tudo que ela precisava era de oração. Somente as orações poderiam dar a ela a condição de viver uma vida regada de tudo aquilo que ela precisasse, todo o suprimento que ela precisasse através das orações, ela sabia que ela ia receber. E ela recebia 1.200, US$ 1.300 da igreja americana que enviou ela para casa. E com isso ela pôde tirar ali o valor, ela podia tirar ali o valor que ela ia gastar, mas ela pegava o restante e pedia para um parente seu lá nos Estados Unidos depositar o restante numa conta lá, porque ela queria, no final da vida, investir em jovens que se decidissem, igual ela, a fazer o que ela fez. E um determinado dia ela estava orando na casa dela, estava de joelhos lá orando e tal, e alguém invade a casa dela. E era um garoto de uns 15 anos mais ou menos. E quando ela vê aquele barulho que assustou,
E o garoto, percebendo ela, ficou apavorado e pegou lá uma mão de pilão. Já pensou? Uma mão de pilão, e deu com aquilo na cabeça dela e ela morreu. E a morte dela foi, para muitos, uma grande perda, porque ela realmente era uma bênção naquele local ali. Eu creio que Deus já deve ter levantado, já deve ter colocado, porque isso aconteceu em 2014, né? Eu creio que já deve ter alguém lá dando continuação a esse magnífico trabalho que ela começou ali no Brejo Dois Irmãos. Ela disse que tinha outros brejos também, carentes, necessitados, né? E, e ela, após a morte dela, foram entraram em contato com alguém da família, e eu não sei se é o irmão dela, que foi saber do sobrinho que estava sendo responsável pela situação de contatos com ela e se tinha alguns pertences dela com ele e tal. E aí descobriu-se que ela tinha uma conta que ela depositava o restante do valor que ela recebia naquela conta. E somado os valores, chegou a US$ 400.000. Já pensou? Quantos anos ela não passou fazendo isso? E somava-se a US$ 400.000. E esse valor era para investir em jovens, como eu havia comentado, em jovens que decidiram ir para algum lugar remoto, que receberam o chamado do Senhor para ganhar vidas para Ele. Cumpriu-se na vida dela aquilo que diz Provérbios, capítulo 11 e versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, o sábio conquista pessoas. Essa foi a grande proeza, ou a grande virada da vida dela, em que, mesmo depois de morta, ela pôde ter alguma coisa para investir na vida daqueles que continuaria fazendo o que ela fez. Continuaria dando vida às decisões que eles tomaram de servir ao Senhor em algum lugar do mundo. Que Deus abençoe esta linda história e estas lindas verdades da palavra em sua vida. Não esqueça disso. O fruto do justo é a árvore de vida, e aquele que conquista pessoas é sábio. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.